A parceria público-privada, por que ela não é usada em Petrópolis? Falta, eu acho que, regulamentação. Eu dou um exemplo disso no nosso caso da cultura. O poder público vive cedendo espaço próprio para terceiros fazerem eventos, sem nada em troca. Então, por exemplo, ontem, inclusive, nós tivemos um show privado lá no Parque de Itaipava, que já foi na nossa gestão. Então, a gente vai regulamentar a utilização desses equipamentos públicos, seja com contrapartidas financeiras ou de serviços. Eu acho o nosso parque municipal tão mal aproveitado. Primeiro que aquilo precisa realmente sofrer uma reforma ali, mudar, né? Colocar piso para as pessoas andarem aquilo ali. Que aquilo choveu, Petrópolis só chove. Vira uma lameira, uma coisa horrorosa. Vira um lamaçal. Um lamaçal, uma coisa horrorosa, né? A gente não tem nem prazer de ir naquilo ali. Realmente a coisa fica complicada, né? Então eu acho que a gente realmente tem que olhar ali o parque com mais carinho, ver se a iniciativa... Eu não sei, Leonardo, eu estou vendo o prefeito de São Paulo fazendo tanta coisa, conseguindo tanta parceria. Não é possível que a gente em Petrópolis não consiga, né? Ele agora conseguiu uma parceria para reformar todos os banheiros públicos da cidade, inclusive com uma indústria de produtos de higiene que vai abastecer. Por que a gente em Petrópolis não consegue esse tipo de coisa, meu Deus do céu, com a parceria privada? Não pode ajudar o poder público, nem jogar tudo nas costas do poder público. Nós estamos numa crise. Então acho que todo mundo tem que participar, né? Não seria uma ideia da gente alavancar algumas coisas para Petrópolis nesse sentido? Eu não tenho dúvida que é o momento, sim, Paulo. E, assim, estamos buscando já o diálogo com a iniciativa privada, porque hoje não dá mais para o poder público, como você bem disse, arcar com tudo. É lógico. A receita não cobre a despesa. Exatamente. A conta não fecha. Você acaba ultrapassando o limite da responsabilidade civil, e nós não queremos isso em Petrópolis de jeito nenhum, né? Pois é. A crise financeira tem afetado diretamente os municípios brasileiros. Nas pequenas cidades, o impacto tem sido ainda maior, né? Isso ocorre porque essas cidades muitas vezes não possuem receita própria, ou seja, arrecadação do município, própria do município. São cidades que sobrevivem de repasses do governo através do Fundo de Participação de Municípios e também das transferências de recursos, né, do fundo. A fundo... principalmente na área da saúde, assistência social, educação e entre outros, né? A arrecadação própria através do IPTU e ISS, entre outros tributos oriundos da economia local, não são tão representativos. Qual é a nossa realidade? O que se sabe, assim, Petrópolis, o estado do Rio de Janeiro em geral, com a crise do petróleo, né, o impacto foi muito grande no estado, que a gente está acompanhando no noticiário, e por consequência nos municípios. E alguns serviços básicos que o estado era encarregado de arcar, acaba não conseguindo cumprir, onerando o município. Né? No nosso caso em específico de Petrópolis, nós temos aí um orçamento que deve chegar a quase R$1 bilhão por ano, que a gente pensa, é muito recurso, mas para manter uma cidade inteira funcionando, por exemplo, uma rede municipal de ensino grande como a nossa, com mais de 40 mil alunos, né, um sistema de saúde, esse recurso não é suficiente. E o que se discute muito é a questão do pacto federativo, né, que o recurso da União ele seja repensado de uma forma a chegar nos municípios. Exatamente. Né? Porque acaba que fica uma parcela muito grande com a União e muitos municípios não conseguem ter acesso a esse recurso. Certo. Então eu acho que essa discussão do pacto federativo, né, dos repasses entre os entes, deve ser rediscutida, sobretudo, num momento onde os estados em geral, a gente está vendo isso no Brasil inteiro, estão com grandes dificuldades e que acaba que isso chega diretamente na população porque o serviço não é prestado, vide o que está acontecendo no Espírito Santo. Né? Exatamente. Leonardo, como estamos próximos, como será o nosso carnaval? Acabou de vez o carnaval de Petrópolis? Olha, a gente tem que primeiro entender uma coisa, o que é carnaval e que carnaval é uma coisa e desfile é outra coisa. Desfile é apenas uma ação dentro do carnaval.
Porque eu não querendo te interromper e já te interrompendo, eu acho essa passarela do samba aqui um horror. Acho que isso não deveria acontecer nunca aqui dentro do centro da cidade, do centro nervoso da cidade, na Rua do Imperador, ou Paulo Barbosa, ou seja lá o que for. Porque primeiro que destrói o centro histórico. Eu acho que isso deveria de haver um local para esses desfiles de carnaval, até o próprio Parque Municipal, que é tão grande e é mal aproveitado, poderia fazer o desfile lá. Ah, é longe. O Petropolitano precisa aprender a mania de se deslocar também, porque as coisas acontecem. O pessoal sai de Nilópolis para desfilar na passarela do samba no Rio de Janeiro, sai de Nova Iguaçu, sai de Caxias, poxa. Então o Petropolitano precisa se deixar de ser um pouco preguiçoso, né? Então eu acho que eu fico com pena das escolas de samba de Petrópolis morrerem à míngua e desaparecerem por completo, quando nós vemos isso acontecendo em Teresópolis, uma cidadezinha muito menor do que Petrópolis, Friburgo, que faz um carnaval admirável. Sim, as escolas de samba com luxo, com tudo. Aqui era uma coisa horrorosa, era uma coisa medíocre, realmente, o carnaval de Petrópolis, né? Eu acho, Paulo, que primeiro tem uma questão conceitual, né? E aí quando se fala de cultura, não vem primeiro o recurso e depois a ação. Exato. A cultura, ela nasce. É lógico. A cultura, ela brota da sociedade. Cabe ao poder público fomentar. Exatamente. Né? Induzir e possibilitar que aconteça. Então, não acho que é o caminho. As escolas de samba não desfilam, então vamos investir mais recursos. Isso é uma lógica completamente contrária. Não, lógico. Né? Isso é uma lógica completamente contrária. Então, conceitualmente... Eu acho que tem que ver a participação também da iniciativa privada nisso. Exatamente. Até porque é uma questão econômica. Exato. Né? Hoje a gente enxerga que quando a atividade ela é notória e quando ela realmente acontece, o recurso vem. É lógico. Né? O recurso vem. Então, não é a página zero da história, desde que assumimos. Não vamos fazer subvenção à escola, inclusive porque isso está proibido, tendo em vista todo o histórico, né, de tomadas de contas e as ligas tendo que devolver fortunas de recurso público porque não prestaram contas. Então, a gente tem uma situação, primeiro, legal muito grave. Exatamente. Né? Então, não podemos pensar nisso agora de forma alguma. 2... E até conversando com o pessoal do samba, até o Ivo, que é o representante do samba no Conselho de Cultura, estabelecemos um diálogo nesse sentido, de que a gente precisa fomentar para que aconteça. Então a primeira coisa está sendo feito samba em Petrópolis? Onde está sendo feito? Exatamente. De que forma está sendo feito? Então vamos pensar num trabalho de formação de crianças no samba, né, no ofício. Isso é uma coisa muito mais ampla, né, muito mais cultural do que você pensar em colocar dinheiro em escola de samba que hoje nem atua durante o ano inteiro, né? Exatamente. Uma vez viabilizado para os próximos anos o carnaval, não há que se pensar numa outra estrutura, um outro local, não o centro para realização? Não tenha dúvida. Eu acho que a primeira discussão é a conceitual. Né? Cabe desfile? Cabe escola de samba? É no mesmo período que acontece no Rio de Janeiro ou não é? É fora de época? Então acho que as coisas são naturais. O próprio Rio de Janeiro, Paulo. O próprio Rio de Janeiro hoje, o que está bombando é o carnaval de rua. É lógico. Né? Perfeito, são os blocos dos bairros, as ações mais populares. E a Marquês de Sapucaí virou hoje um produto turístico. Exatamente. Né? Exatamente. Mas que traz divisas grandes para a cidade, né? Exatamente. Porque o carnaval fomenta uma indústria maravilhosa de dinheiro para a capital do nosso estado. Exatamente. E hoje em Petrópolis, né? Aí voltando à pergunta, eu me surpreendi, porque fiz uma reunião com os blocos e não sabia que em Petrópolis tinha tanto bloco. Tem sim. Não sabia. E, assim, os blocos vão acontecer, os blocos não dependem do poder público, e isso é a verdadeira cultura, tá entendendo? Uhum. É a coisa que acontece. O poder público vai auxiliar como esse ano? Com respaldo de CPETRANS, de guarda, com apoio logístico. Com a nossa segurança que realmente precisa. Exatamente, né? Porque o recurso realmente não existe. E as pessoas precisam aprender a brincar o carnaval sem depredar o patrimônio público, sem quebrar as coisas, sem destruir a cidade. Né? E lembrando que o seu direito termina quando o do outro começa. Exatamente isso. Né? Acho que o bom senso é fundamental. Ontem ainda estava andando na rua, saí de um restaurante aí, fui almoçar, saí do restaurante com a minha mulher, estávamos andando na rua, veio uma moça, pega o cigarro, tira o cigarro do maço, pega o maço, cigarro, amassa e joga no canteiro da
da calçada, a 2 passos da lata de lixo. Quer dizer, é uma brincadeira, é uma falta de educação cultural, uma falta de tudo, né? O povo é mal educado, precisa depois reclama que os bueiros da cidade estão entupidos. Lógico, eles contribuem para isso. Pois é, né? Aí realmente fica difícil. Mas acho que isso é um trabalho de formiguinha, né? A gente tem que falando todo dia, tem que falar isso, que é para ver se entra na cabeça também da população, para o pessoal colaborar, né? Exato. E nas escolas, ali é o principal centro da gente tentar mudar a mentalidade para algumas coisas, né? Leonardo, que destino terá o nosso parque de exposição? Quais as atividades que estão programadas para lá? Aquele local não poderia ser melhor aproveitado, ter uma estrutura melhor, uma concha acústica, acabar com aquele lamaçal que se transforma em tempo de chuva. A iniciativa privada não pode colaborar para isso? Olha, Paulo, acho que a primeira coisa, hoje a gente tem os equipamentos, eles precisam funcionar. E para que eles funcionem, a gente precisa regulamentar. Então, isso é a página zero de tudo. Então, o trabalho que a gente está fazendo nesse momento é um trabalho de regulamentação de uso do espaço público, para que a partir daí a gente possa construir algum novo formato. Claro que com muito diálogo. É o que eu costumo dizer lá no Conselho de Cultura. Eu não me sinto confortável de definir o que vai ser a política cultural do município. Então, acho que a gente tem que discutir com a sociedade, tem que discutir com quem entende. É um conselho de cultura, né? Exatamente. Então, discutir com o Conselho de Cultura, discutir com o Conselho de Turismo, que destinação que nós vamos dar a esses equipamentos públicos. Para que a gente vai utilizar esses equipamentos públicos e de que forma, né? Para que a partir daí o gestor possa executar uma deliberação de um conselho que já existe. Pois é. Ô, Leonardo, eu vou tomar a liberdade de dar uma sugestão, porque realmente eu acho que a gente carece disso aqui muito. Com a criação do centro administrativo, que está previsto ali na fábrica Dona Isabel, que eu acho que isso já deveria ter ocorrido há muito tempo, mas ninguém tem coragem de fazer. Eu espero que o nosso prefeito, como jovem, tenha coragem de fazer isso, para juntar toda a administração pública num lugar só. E acabar com esse negócio de pagar aluguel aí, adoidado, gastando dinheiro público à toa em coisas que realmente não precisariam. As secretarias da prefeitura todas juntas. Além disso, não poderia existir um centro cultural naquele local. Nós não temos um local onde possa abrigar até mesmo uma convenção, um centro de convenções, alguma coisa nesse sentido. Por que não fazer isso se todas as cidades têm isso e Petrópolis não tem um centro de convenção? Eu me debato contra isso. Eu acho um absurdo Petrópolis não ter um centro de convenções. Aliás, Paulo, isso é uma coisa que nos inviabiliza de receber grandes eventos. Exatamente. Até formatura de faculdade está sendo feita em Juiz de Fora, eu acho isso um absurdo. Até a formatura da nossa faculdade de medicina nós perdemos. Exatamente. Né? Então, eu acho que assim, o nosso desafio é justamente esse. Primeiro, otimizar custos. Não tem cabimento se ficar pagando a fortuna de aluguéis que se pagam para a máquina pública funcionar. Concordo. Então, o governo já está estudando uma otimização dos espaços públicos. Para você ter uma ideia, a gente pegou uma prefeitura com um prédio alugado e com um prédio próprio vazio. Que absurdo. Ocioso. Um absurdo. Né? Então, assim, estamos... isso o governo inteiro, é a ordem do prefeito para cada secretaria. Avaliar a página zero, avaliar todos os contratos e todos os aluguéis que as secretarias pagam. E cortar tudo o que for possível. Né? Isso, inclusive, teve um decreto municipal solicitando isso. E já... Eu acho admirável essa ideia do nosso secretário, do Marcelo Fiorini, sim, de mudar, de aproveitar aquilo ali, porque aquilo é uma coisa horrorosa, é outro monstrengo que tem dentro da cidade, que está se deteriorando, acabando, estragando cada vez mais, não tem utilidade nenhuma. Não, faz ali um centro administrativo. Paulo, a gente está com a nossa Rua Tereza morrendo. Exatamente. Aquilo ali seria uma grande forma de alavancar toda aquela região, né? Exatamente. Obrigando ao Petropolitano a passar até pela Rua Tereza, que não passa, parece receio de passar pela Rua Tereza. O próprio Petropolitano não consome na Rua Tereza. É um absurdo. Porque a Rua Tereza também perdeu um pouco a sua essência, né? Deixou, eu acho que é uma política que tem que voltar, isso eu vou conversar depois até com o Marcelo sobre isso,
porque eu acho que a gente tem que incentivar aquelas empresas que fabricam em Petrópolis, né? Não que compram coisas de fora. Com toda certeza, né? Que acaba que hoje a gente está virando uma extensão daquelas feiras de malha da Baixada Fluminense. Exatamente, né? Em termos de turismo, nossos hotéis são caros e muitos deles nem merecem cobrar o que cobram, cá entre nós. Não poderia a Secretaria tentar preços melhores para que o turista se interesse em ficar em nossa cidade, deixando de ser aquele turista, conforme você falou, que vem, olha e vai embora? Olha, eu tenho alguns senãos quanto a isso, né? E fico me perguntando, sempre me falaram que Petrópolis não cresce porque não tem uma quantidade suficiente de leitos. Mas se a gente for parar para pensar, a iniciativa privada, ela é a lei da demanda e da oferta. Essa dúvida. Então, se você tem a necessidade, você pode ter certeza que a iniciativa privada vai se instalar, que vai enxergar ali uma oportunidade de negócio. Então, me pergunto se esse preço, né, dos hotéis... Aí é que mora o perigo. Né, não é porque tem quem pague. Ou de que forma que a gente vai conduzir isso. Então, acho que assim, é uma esfera muito delicada da gente pragmaticamente, talvez, opinar numa solução nesse sentido. Mas eu acho que uma tendência natural vai ser isso ser resolvido, porque a gente está com grandes redes vindo para Petrópolis. É o caso do Ibis. Pois é. Né? Exatamente. Então eu acho que por si só isso vai se ajustar e vai haver uma política de redução de valores ou de equilíbrio nesse sentido. Ô, Leonardo, eu vou insistir novamente. Faz favor, vê se você consegue esse centro de convenções para Petrópolis. Eu acho que isso, para trazer eventos para nossa cidade, seria de extraordinária felicidade. Nós termos esse centro de convenções aqui é muito importante. Muitas vezes nós não pudemos, nós tivemos que alugar e assim mesmo ficou uma coisa não muito confortável. Por exemplo, quando tivemos que fazer uma convenção do Lions aqui em Petrópolis, tivemos que alugar o Castelo de Itaipava. E não ficou ficou lindo, no resto a menor dúvida, porque lá é um lugar maravilhoso, mas não nos foi confortável, entende? Porque não tínhamos as coisas de acordo para poder realizarmos a convenção, que trouxe a Petrópolis cerca de 500 pessoas. Quer dizer, é muito ruim a gente ter uma cidade como Petrópolis sem um local para fazer. Porque antes nós tínhamos o Quitandinha, agora não pode mais usar o Quitandinha. É verdade. Difícil. A gente está, inclusive, iniciando um diálogo com o Sesc, né, que gera o Quitandinha. Acho que temos aí uma boa perspectiva de relações para que realmente o equipamento esteja mais integrado à cidade. Exato. Né? Mas coloca um pouquinho de culpa no poder público, que não procurou esse diálogo. Sim, lógico. Não, resta dúvida. Leonardo, Nova Friburgo, Teresópolis, Cabo Frio e Búzios conseguem sobreviver praticamente do turismo. Petrópolis se intitula cidade turística. Por que isso não acontece em Petrópolis? Eu acho que primeiramente pela nossa cultura. Eu percebo que alguns petropolitanos não gostam muito de receber. O petropolitano não comprou esse barulho de cidade turística. Pode ser. Então, acho que o passo zero é a gente se capacitar para isso, entender e assumir isso realmente, né? Desde a nossa pequena ação até a nossa macroestratégia. E a partir daí crescer. Eu vejo muito isso, né? Apesar de não ser sua área, mas ela no final faz parte da nossa cultura também, particularmente do nosso turismo, existe alguma participação da sua pasta em relação à Rua Teresa? Olha, ainda não, existente não, mas acho que deve existir. Acho que, inclusive, a cultura pode ser uma das coisas que vai auxiliar nessa revitalização da Rua Teresa. E eu vou até além, Paulo. A nossa cidade, ela é um cenário. Exato. Né? Então a gente tem que entender o nosso centro histórico, a nossa Rua Teresa, como um cenário. E isso passa pela cultura. Desde o casario, a forma como se apresenta, ao projeto de iluminação. Como pode uma cidade como Petrópolis não ter um projeto de iluminação do nosso centro histórico? Coisa absurda. Eu acho isso tão deprimente. Aliás, você já entra na cidade, eu
Eu, particularmente, tenho uma aversão àquela fábrica, a antiga sede ali da fábrica São Pedro de Alcântara, que eu acho aquilo uma coisa horrorosa, um monstrengo que você entra na cidade e depara com aquele prédio ali horrível. Eu acho horroroso, não vejo nada de bonito naquilo, não vejo nada de arquitetônico naquele negócio. Acho que aquilo ali deveria ter sido derrubado há muito tempo para abrir a segunda pista e essa cidade tem que crescer, porque não é possível a gente continuar com Petrópolis do jeito que está, né? Porque qualquer hora isso vai dar um nó nesse trânsito aqui, vai parar a cidade, eu quero ver como é que a gente vai resolver esse problema. É verdade. Leonardo, quais as maiores dificuldades que você está encontrando frente ao teu cargo? Eu acho que, primeiro de tudo, uma gravíssima crise institucional, né? A fundação, além da questão das dívidas do recurso, a gente pegou uma fundação destruída, Paulo. Eu tenho desde problemas de recursos humanos, né? Tinha funcionário fantasma na fundação. Que isso? Eu tinha vigia na casa de Santos Dumont, na casa do Colônia, dia sim, dia não. De que isso adianta? Isso é absurdo. Então, quer dizer, não é só uma questão de recurso, é uma questão de gestão. Então, falta gestão. Né, o Centro de Cultura, a gente tinha traficante sendo preso dentro do Centro de Cultura. Isso é um absurdo. Né? Então, não me espanta, mas é um absurdo. Isso tudo são situações graves e condições mínimas de trabalho a gente não estava oferecendo ao funcionário. Aí fica complicado, né? Então, quer dizer, o primeiro passo é colocar a casa em ordem, colocar institucionalmente a Fundação de Cultura para funcionar. Né, com os setores completos, com os trabalhadores do quadro permanente, os nossos funcionários públicos, com condições mínimas de trabalho, né, onde a coisa possa realmente acontecer, e a partir daí traçar alguma estratégia, porque sem isso a gente não tem braço, né? Sem isso a gente não consegue chegar aonde a gente tem que chegar. É triste, mas é verdade. Ô Leonardo, eu sei da sua capacidade, você como jovem, tal qual o nosso prefeito, eu espero sinceramente que a cultura da nossa cidade, o nosso turismo, seja motivo de orgulho para Petrópolis. Assim esperamos e contamos assim com a crítica de toda a sociedade. Eu acho que o poder público hoje tem que dialogar e tem que saber ouvir a crítica. Exatamente, né? Para, se tiver errado, fazer o certo, porque a gente não é Deus, a gente não é dono da verdade. E junto construirmos uma cidade com expectativas melhores, né? Porque o turismo é uma fonte de emprego inesgotável. Eu acho que o turismo é o futuro da cidade, Paulo. Exatamente, né? Eu sou francamente fã do turismo, eu vejo países que sobrevivem do turismo, único e exclusivamente. Né? Você vai a Viena, você vai a Salzburg, na Áustria, e você vê que Petrópolis tem que ser assim. Pois é, nós temos a nossa Veneza aqui, que é a Coronel Veiga. Né? Mas a gente realmente tem que procurar fazer alguma coisa de bom aqui por essa cidade, né? Tentar melhorar. A gente que gosta da cidade, que mora na cidade, que trabalha na cidade, precisa realmente que nós cresçamos junto, que nós possamos colaborar, fazer da nossa parte também para com o governo. As críticas eventuais que às vezes surgem são realmente oportunas muitas das vezes. E mas não aquela né, Paulo? Mas não aquela crítica sistemática, aquela crítica do criticar por criticar, ou porque é oposição, ou porque acha que você tem o cabelo castanho e queria que você tivesse o cabelo louro. Não é por aí. Eu acho que as coisas não são assim, né? A gente tem que saber, quando criticar, oferecer as alternativas, né? Então a gente está aí colaborando no sentido disso e tentando fazer o melhor possível, dando sugestões. Eu acho que esse centro de convenções é uma coisa que eu vou me bater nisso aí até eu conseguir um prefeito que faça isso em Petrópolis. Isso já será um grande legado. Porque eu acho que realmente a gente precisa de uma coisa dessas aqui em Petrópolis. Se um prefeito conseguir realmente deixar um centro administrativo todos juntos, né? Sem esse negócio da gente correr da Barão do Rio Branco para o Morém, para o centro, para não sei aonde, para o Alto da Serra, para não sei o que, isso é um terror, né? A gente fica perdido na cidade, além de você ter que se deslocar de um lugar para o outro, demanda tempo, ocupa as ruas, uma série de coisas, a gente também é totalmente inapropriado, né? Então vamos fazer, eu acho que essa ideia realmente do Marcelo foi uma ideia muito boa ali de pegar a Dona Isabel, fazer aquilo ali, e vamos ver se a gente consegue, de repente, quem sabe,
construir um centro de convenções ali. Esse é o objetivo. Acho que o governo todo está trabalhando para isso. Mas, Leonardo, deixa os microfones aí para sua despedida. Estamos chegando ao final do nosso programa. Estamos na nossa hora aí vencendo. E agradecer a sua participação aí para conosco. Quero agradecer a você, ao Lions Club e a todos os ouvintes da Rádio Imperial e dizer que estamos aqui para contribuir e para trabalhar. Nós estamos a serviço da população. Eu, o presidente da fundação, o prefeito, a gente não manda em nada. Estamos a serviço do povo, estamos com muita vontade de acertar, correndo atrás de conhecimento técnico para fazer e não da nossa cabeça. E é isso, dizer que a gente está sempre à disposição, a fundação fica lá no Centro de Cultura. Quem quiser contribuir, com certeza alguém da nossa equipe vai te receber com toda a atenção e respeito que o cidadão merece. Muito obrigado, Leonardo, e até um próximo encontro nosso, que, se Deus quiser, deverá ocorrer. Eu que agradeço. Bom, ouvintes, nós chegamos aqui ao final da nossa entrevista com o maestro Leonardo Randolfo, presidente da Fundação de Cultura de Petrópolis. O Leonardo tinha se comprometido de vir aqui pessoalmente para que nós pudéssemos fazer. Fizemos ao vivo, mas pelo telefone, né? Mas de qualquer maneira, fizemos aqui a nossa entrevista para sabermos como vai a nossa cultura aqui em Petrópolis e cobrarmos também do poder público algumas situações que a gente acha que Petrópolis merece, né? Bom, muito obrigado pela atenção de todos os nossos ouvintes. Agradeço aí ao William e ao Lucas na técnica. Quero agradecer também a participação do maestro na nossa entrevista. E até sábado que vem, quando aqui estaremos com mais um programa Nós Servimos, sob a chancela do Lions Clube Petrópolis Quitantinha. Até lá, um abraço a todos. Fui.